Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Aqui é o professor Luciano Nascimento e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre figuras de linguagem. Na aula anterior nós estudamos 4 figuras de linguagem e hoje nós vamos estudar mais 5, ok? Lembrando que essas são só algumas das inúmeras figuras de linguagem que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, mas agora, no oitavo ano, nós vamos nos deter apenas nessas 9 figuras de linguagem, tá certo? Então, vamos lá para os slides. Então, gente, na aula anterior, nos nossos estudos de figuras de linguagem, nós vimos que as figuras de linguagem, elas são recursos que nós utilizamos, né, recursos linguísticos que nós utilizamos no nosso idioma, para tornar as mensagens que nós emitimos mais expressivas e mais significativas, né? E aí nós vimos 4 figuras de linguagem. Nós vimos a comparação e a metáfora, nós vimos também a metonímia e nós vimos a antítese. Estão lembrados? Hoje nós vamos dar continuidade, continuando com a sinestesia. O que é sinestesia? A sinestesia é uma figura de linguagem que relaciona sensações percebidas por diferentes órgãos de sentido. Por exemplo, expressões como perfume doce, né, que mistura o olfato, a capacidade de sentir o cheiro das coisas, com o paladar, a capacidade de sentir o gosto, né? Aí, perfume doce está misturando o olfato, né, do cheiro do perfume, com o doce, o sabor. Cantiga veludosa, né, misturando aí a audição e tato, a capacidade de ouvir e de tocar. Também vermelho quente, que mistura visão e tato também. Esses são exemplos dessa figura de linguagem sinestesia. Vamos ver aqui exemplos em enunciados. Ela sentiu o sabor frio da derrota. Aqui também mistura, né, o paladar com o tato, né? E aqui, ó, um exemplo em anúncio também, ó. Tente não ouvir isto. Veja só, aqui está misturando visão e audição. Nós temos aqui uma figura de linguagem, né, que está aí a imagem, e aí ele está dizendo, tente não ouvir isso. Misturar a visão que nós estamos vendo com o som da garrafa abrindo. Nós conseguimos visualizar através da imagem o som, né? Gradação. Gradação é uma figura de linguagem caracterizada por uma sequência de palavras que formam uma progressão decrescente, que pode ser do elemento maior para o menor, ou ascendente, que pega do elemento menor para o elemento maior. E aí vamos ver um exemplo disso. Ó, dei um passo, apressei-me, corri. Aqui pega do elemento menor para o elemento maior, né? Que ia dar um passo, se apressou e depois começou a correr. Né? Perceberam aqui que é uma sequência que vai em ordem crescente, nesse caso? Aqui, ó. Eu era pobre, era subalterno, era nada. Aqui uma ordem decrescente, né? Começa de uma coisa que é melhor e vai descendo, descendo até o nada. Né? Perceberam? Aqui, ó, um exemplo em um anúncio. Enorme, imenso, colossal. Aí a propaganda do hambúrguer, né? Perceberam? E aqui nós temos a personificação ou prosopopeia. A personificação ou prosopopeia é a atribuição de características humanas a objetos inanimados ou animais. Vamos ver aqui exemplos, ó. A lua beijava a face do lago adormecido. A lua é um ser inanimado, né? Mas aqui está dizendo que ela beijava a face do lago adormecido. Quer dizer o que isso? Quer dizer que a lua ela estava muito próxima do lago, né? E aí ele atribui uma característica humana à lua. Ó, o fogo dançava com o vento. Quer dizer que esse era um fogo que estava avançando muito rápido, né? Estava um fogo muito forte. Então a pessoa usou essa figura de linguagem para dar mais ênfase a esse fato. E aí atribui uma característica humana, a capacidade de dançar, ao fogo e também ao vento, né? Olha aqui um exemplo, ó. Cascas. Limão desabafa. Já passei muito aperto nessa vida.
E aí ele atribui ao limão uma característica humana, a capacidade de fala, né? Esse é um exemplo. Eu acho que ficou claro, né? A personificação prosopopeia é quando nós, na figura de linguagem, nós damos vida a seres inanimados, né? Animais ou coisas. Hipérbole. A figura de linguagem hipérbole é caracterizada pela expressão exagerada de uma ideia, né? Na hipérbole há aquele exagero. Lembram lá do vídeo anterior que eu disse? Eu já gravei esse vídeo 1 milhão de vezes, né? Isso é uma hipérbole. Esse exagero, né? Para enfatizar o que eu quero dizer. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Estou morrendo de frio. É preciso um frio muito grande, né? Um frio do Polo Norte ou do Polo Sul para poder matar uma pessoa de frio. Mas nós dizemos muito isso no nosso dia a dia, né? Quando faz um friozinho para enfatizar o fato de que nós estamos sentindo frio. Ó. Já pedi 1000 vezes para você não se atrasar, né? Um exemplo também. Aqui, ó. Chorei litros. Quem nunca falou, né? Quem nunca usou essa hipérbole? Chorei litros. E aí você chorou, não chorou litros, né? Nem um copo, mas você usa esse exagero. Pare de ficar morrendo de sede. Abra a felicidade. Aí no anúncio da Coca-Cola, né? Será que você está morrendo de sede, que você precisa abrir uma Coca-Cola para matar a sede? Não, né? Eufemismo. Eufemismo é a figura de linguagem que é caracterizada pela troca de palavras ou expressões por formulações que suavizam o sentido. E aí o eufemismo ele é meio que o inverso da hipérbole. Enquanto a hipérbole é o exagero, no eufemismo ele minimiza certas coisas, né? Minimiza o sentido das coisas, diminui o impacto. Vamos ver um exemplo disso? Ó. Foi ao banheiro fazer suas necessidades. E aquele suaviza a ideia de que ele foi ao banheiro, né? Fazer número 1 ou número 2. E aqui outro eufemismo, né? E aí, ó. Ele foi convidado a se retirar. Ele foi o quê? Na verdade, aqui ele foi expulso, né? A gente diz isso quando alguém foi expulso. Mas aí, para suavizar, para minimizar a ideia, nós dizemos isso. Enriqueceu por meios ilícitos, né? Geralmente isso acontece quando alguém rouba, né? Seu político. E aí, né, ele meio que usou um eufemismo aqui para dizer que a pessoa era o quê aqui? Para dizer que a pessoa não era uma pessoa legal, né? Não, querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. E aí vê como ela diminuiu, né, o fato de ser uma fofoqueira nata. Ironia. A ironia é a expressão de um significado contrário ao que se pretende exprimir, o qual só pode ser identificado em um contexto específico. Por meio dela, o falante pode fazer uma crítica ou provocar um humor, né? Na ironia. Vamos ver um exemplo disso? Ó. Meu irmão é um santinho. Ó, quando eu digo que o meu irmão é um santinho, na verdade eu quero dizer o contrário, né? Eu quero dizer que ele é danado, né? Que ele é ruim, que ele é muito briguento. Então isso é uma ironia, né? E a gente só entende isso aqui pelo contexto. Né? Ó, é tão inteligente que não acerta nada. O que eu quero dizer aqui, na verdade? Quando eu digo isso, eu quero dizer que a pessoa não é inteligente, né? Mas eu digo isso, e aí, pelo contexto, nós sabemos que, na verdade, eu quero dizer o contrário. Ó, outro exemplo aqui de ironia no anúncio. O que mais tem aqui hoje é exemplos de anúncio. Ó. Nenhum gol é palio para ele. Qual foi o sentido aqui dessa ironia? Vocês conseguiram perceber? Ó, Palio é a marca de um carro. Então, eu usei aqui, veja que construção inteligente. Aí ele usou, nenhum gol é Palio. Geralmente, quando a gente diz por exemplo, que não é, alguma coisa não é Palio para outra, quer dizer que ela não é tão boa quanto. Então, ele usou aqui a palavra Palio para dizer que nenhum Gol, que é outra marca de carro, é tão boa quanto Palio. Perceberam aqui que ironia inteligente?
Então, gente, nós encerramos por aqui a nossa videoaula sobre figuras de linguagem no 8º ano. Eu espero que o assunto tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp nos dias das aulas de língua portuguesa, certo? Até a próxima videoaula e tchau!